Nesses próximos vídeos, a gente vai dar início aos florais da hipersensibilidade. Dando início, então, ao floral Agrimone. Pessoas joviais, animadas, de bom humor, que gostam de paz e que se desagradam com discussões ou brigas, em razão disso renunciam a muitas coisas. Esse é o floral de quem precisa tomar Agrimone, tá? Essas pessoas escondem muitas aflições, incômodos, por trás de bom humor, de brincadeira, e são consideradas ótimas amigas. Essa essência vai colocar essas pessoas frente a frente com quem elas realmente são. Então, o floral Agrimone, ele é um floral que a gente já havia citado, eu acho que alguns vídeos atrás, que ele é o limpador de venenos. Ele faz uma limpeza no corpo e nas emoções. Inclusive, ele é um limpador de intoxicações alimentares. Toda vez que colocamos máscara para agradar as outras pessoas, que negamos nossa natureza e nossos verdadeiros sentimentos, acabamos nos envenenando, sendo o que não somos. Então, são aquelas pessoas que estão sempre de bem com a vida, que a gente nunca vê falando mal de nada, e a gente acha assim que são pessoas muito felizes, e na realidade elas escondem muitas aflições e incômodos que elas não colocam para fora, porque colocam máscaras e conseguem passar uma imagem de pessoas boas, de pessoas alegres, de pessoas felizes, que não tem nada de errado nunca, né? Elas são pessoas que brincam até com a doença. Então, são pessoas que elas não costumam reclamar de dor, elas sentem a dor quietas, elas não dão bola se a doença é uma doença grave, ou pelo menos elas não transparecem isso. Elas fingem que não é com elas, ou então elas fazem brincadeiras em cima disso. E são pessoas que, numa situação de Agrimone mais avançada, elas inclusive assim podem se tornar pessoas falsas, superficiais, mentirosas. Elas sentem um vazio e vai acabar somatizando esse vazio em vícios, que a gente já até citou no outro vídeo, que são as comidas, que são as bebidas alcoólicas, que é o cigarro, que são as compras, né? E assim, ó, à noite o corpo acaba cobrando dessas pessoas aquilo, tudo que elas esconderam durante o dia, tudo aquilo que elas colocaram panos quentes, que elas mascararam. À noite, quando chega aquele subconsciente, vem para a superfície, aqueles 95% que a gente já comentou, então começam a ter os incômodos, começam a ter os pesadelos, começam a ter os terrores noturnos, né? Tudo isso acontece de noite, que é quando as máscaras caem e nós nos mostramos verdadeiramente quem somos, né? Outra coisa que é muito comum na pessoa tipo Agrimone é trocar de personalidade. Por exemplo, quando a pessoa se identifica com algum personagem de televisão, de filme, de série, e admira aquele personagem. Então essa pessoa, para poder se esconder atrás de uma máscara, ela acaba colocando como se ela fosse aquele personagem. Então muitas vezes elas colocam até as roupas daquelas pessoas e cortam o cabelo como aquelas pessoas. Então elas ficam vivendo uma vida de fantasia, como se elas fossem aquelas pessoas mesmo. É uma coisa bem comum, às vezes a gente pensa que isso é uma coisa muito viajante. Não, é uma coisa bem comum as pessoas se identificarem com alguém da televisão. E existe esse conflito de identidade, porque elas realmente estão afastadas delas.
Então elas não sabem quem elas são. E ali naquela pessoa elas encontram uma espécie de segurança, digamos assim, né? Essas pessoas do tipo Agrimone, elas são hipersensíveis. Toda pessoa que é hipersensível, elas demonstram muito as doenças na pele, através de qualquer doença que tenha, das mais simples às mais complicadas de pele, que podem ser as simples alergias ou dermatites mais intensas, e podem também ter rinites, sinusites. Pela falta de respeito que tem por si, porque essas pessoas não respeitam a sua verdadeira identidade, elas podem ter falta de ar, uma simples adenoides, né, que pode inchar e obstruir as vias aéreas, ou até uma doença mais grave de pulmão, que pode ser uma bronquite ou pode ser até uma pneumonia. Lembrando a vocês que não é tudo isso que acontece. Então, assim, tem pessoas que têm propensão a doenças de pele, tem pessoas que têm mais disposição a rinites, a sinusites. Então, tem momentos que a gente tem que fazer uma avaliação bem sincera, porque tem coisas assim que às vezes as pessoas pensam, engessam muito os tratamentos. Por exemplo, a pessoa tem rinite, então a pessoa é isso ou é aquilo. Não, a gente tem que fazer uma avaliação, sentir o que é aquilo ali, porque em vários florais é citada a pele, as alergias de vias aéreas, é citado o aparelho digestório. Então, não é em todos os florais que eles apresentam todas as características. Às vezes apresentam uma, às vezes apresentam outra, às vezes não apresentam nenhuma. Mas quando vocês estão conversando com a pessoa, vocês sentem que naquele momento elas estão passando por aquela dificuldade onde aquele floral vai ajudar. O Agrimone, ele ajuda muito as pessoas que estão muito desconectadas de si. Então, às vezes a gente pergunta para elas, mas o que tu gosta de fazer? Como que tu é? Como tu te apresenta diante das pessoas? Como é que tu diria que tu te sente? E a pessoa não consegue dizer nada, na verdade ela não sabe, ela não consegue se conectar. E o Agrimone ajuda a limpar essa água parada e a pessoa conseguir se enxergar mais, conseguir se ver quem ela é, conseguir sentir mais o corpo, conseguir tirar as máscaras aos pouquinhos, porque pode ser também só um período passageiro, então a pessoa não vai estar cheia de doenças características da pessoa Agrimone, né? O Agrimone, ele é bem diferente do Impatiens. Enquanto o Impatiens adora fazer aquele alarde da doença, né? Faz um carnaval daquilo que está sentindo, daquelas dores, o Agrimone, ele é silenciosíssimo, ninguém sabe qual é a doença que ele tem, ele simplesmente mascara tudo. Então ele sofre caladinho, tá? Ninguém sabe o que ele está passando. São pessoas sensíveis que quase tudo é um veneno. Então, assim, aquelas pessoas que a gente oferece uma coisa, eu não posso porque isso me dá alergia, eu não posso comer aquilo porque aquilo me incha. Então, tudo é um motivo de não poder fazer aquelas coisas. São pessoas que usam essa capa, entre aspas, capa alérgica, para receber carinho e atenção. E isso, obviamente, é inconsciente. É aqueles 95% que a pessoa não sabe que está fazendo isso, mas ela faz inconscientemente. Em alergias de pele é muito interessante associar o rescue também, tá? Porque ajuda na coceira, ajuda na cicatrização.
Pessoas também que reclamam muito de angústia, porque não são verdadeiras com elas mesmas. Então elas sentem realmente a angústia no coração. O coração é a parte do sentir. Então elas sentem esse aperto, essa pressão e não sabem explicar o que é. Pode também dar o agrimone para essas pessoas limparem essas angústias. Olha que sério, ó, o agrimone, ele é tão escondida a coisa, é tão mascarada que essas pessoas podem ter tendência a gerar doenças autoimunes. E elas mesmo assim brincam com as doenças, brincam com a gravidade dessas doenças, escondem muitas vezes que tem essas doenças dos familiares, dos amigos e vão sofrendo ali bem quietinhas. Quando a gente usa o agrimone tem que ter bastante cuidado, porque quando a gente usa ele, as pessoas podem passar por períodos de catarse, colocando todas essas coisas para fora. Então começam a aparecer as raivas, começam a aparecer as mágoas, começam a aparecer os incômodos e assim, ó, cada sentimento que aparece tem que ser tratado por um floral respectivo. Então o floral da raiva, vocês vão buscar o floral da raiva e vão transformando aquela raiva, vão ensinando a pessoa como fazer com aquela raiva, o que ela pode fazer para extravasar aquela raiva e vão tratando isso aos pouquinhos. A partir do momento que aparecem as mágoas, que estão mais lá profundamente guardadas, porque a mágoa é aquela que fica guardada depois da raiva, né? Que já foi uma raiva curada, né? Que tá ali escondidinha, que é a mágoa. A gente vai enxergar essa mágoa, que a pessoa fica muito lamentosa, assim, muito magoadinha, muito para baixo, contando o seu incômodo, e aí a gente vai tratar com o floral da mágoa, a partir do momento que apareceu essa mágoa. Porque acontece coisas do tipo assim, as doenças a gente cura de dentro para fora e de cima para baixo. Então, pode acontecer de a gente dar um floral para aliviar uma raiva. A raiva, ela é metabolizada no fígado. Então, o fígado manda pelo sangue para fora em forma de alergia. É um processo de cura, porque às vezes a gente nem sabe que o fígado estava debilitado por causa de uma raiva e a gente só percebe aquela debilidade a partir do momento que aparece aquela alergia externa. Ele mostra na pele. Então, não deixa de ser o início de um processo de cura. Então, assim, agradeçam quando as doenças aparecem na pele, porque quando elas não aparecem, muitas vezes a gente nem sabe que elas existem, e elas existem dentro do organismo e ficam silenciosamente lá dentro e a gente não sabe. Então, é preferível quando as doenças aparecem, porque a gente consegue então enxergar e consegue tomar uma atitude, né? Porque a partir do momento que vem o choro para fora ou a raiva, qualquer sentimento que não seja tão agradável, a gente vai atrás do floral adequado para fazer a transformação desse sentimento, né? Tem uma frase bacana que o Jung falou, que é: nós não curamos as doenças é que nos curam. E por que isso? Porque é a partir daquela doença que nós começamos a fazer a nossa transformação. Porque é a partir da doença que nós enxergamos que as coisas não estão correndo bem, que temos que fazer algumas mudanças. E isso é importante que a gente enxergue. Então, essas doenças que se exteriorizam como alergias, que a gente consegue enxergar, os resfriados, tudo que é visível, a gente tem que agradecer, porque pelo menos
nos alertou das coisas que não estão andando bem, né? Agora, diferente daquelas doenças silenciosas que quando a gente vê, a coisa já está tomada de uma forma que às vezes não tem nem volta, né? Então, assim, agrimônia é isso que eu tinha para falar. Se vocês encontrarem pessoas que aparentemente são muito felizes, que tiram muitas fotos, muitas selfies, estão sempre sorrindo, estão sempre brincando, estão sempre muito alegres, e que vocês sabem que não é bem assim, que as coisas não são bem assim que funcionam com a vida dessas pessoas, indiquem esse nosso vídeo, porque pode ser que as pessoas não queiram se abrir e que não estejam enxergando que as coisas não são bem assim, que a vida não são só rosas e flores e perfumes, e que elas podem sim tirar as máscaras e tratar os seus incômodos sem tanta dor, né? Com mais harmonia, com mais sutileza, com mais carinho, com mais amor, como são os florais, tá bom? Então não esqueçam de dar o nosso joinha aí e até o próximo vídeo.